Hoje eu quero falar sobre um livro que eu li nas férias de verão, lá em janeiro, antes da gente saber que o ano de 2020 ia ser essa desgraça que ele tá sendo, quando a gente era feliz e não sabia, né? Eu li nas minhas férias de verão um dos mais importantes livros escritos em língua portuguesa, considerado obra-prima do único escritor de língua portuguesa que foi vencedor de um prêmio Nobel de Literatura. Estou falando de Memorial do Convento do José Saramago. Essa edição da Companhia das Letras tem essa caligrafia do escritor Radwan Nassar. É uma coleção limitada que eles fizeram dos livros do José Saramago, sempre escritos com a grafia de outros importantes escritores da língua portuguesa que tem no Saramago grande inspiração. É uma ideia, inclusive, emprestada da editora que edita os livros lá do Saramago em Portugal. Eles também têm outras grafias, né, para dar título aos livros do Saramago. Esse é o livro mais lido, provavelmente o mais amado de Saramago em Portugal. É diferente aqui do Brasil, onde a gente prefere o ensaio sobre a cegueira, talvez porque a nossa realidade brasileira seja mais semelhante àquela distopia moderna, labiríntica e urbana, né? Talvez seja por isso que a gente prefere o ensaio sobre a cegueira. Os portugueses, no entanto, têm como unanimidade o Memorial do Convento, o melhor romance de Saramago. É um romance histórico que fala sobre Portugal, então por isso existe essa conexão evidente entre o livro e o povo português. Ele é composto de 25 capítulos não numerados, então enquanto eu estava estudando a obra, eu, para me ajudar, coloquei post-its em cada um dos capítulos e numerei eu mesma, porque às vezes a gente vai na internet ler alguma coisa, ler um comentário e aí o comentarista fala, no capítulo 8... E como eu não sabia qual era o capítulo 8, eu mesma numerei. Mas não é necessário, tá? É só porque eu resolvi estudar um pouquinho mais a fundo para poder gravar esse vídeo para vocês. Quem foi José Saramago? Esse senhorzinho aqui de olhar desassossegado na minha miniatura, um dos meus escritores prediletos. Ele foi um filho de agricultores, um homem de origem humilde, que não teve formação acadêmica tradicional, humanística, não frequentou a universidade e, no entanto, era gênio, como se revelou mais pra frente ao longo da vida, um autodidata que demorou muitas décadas para encontrar a sua voz como escritor. Ele escreveu, embora muita gente não saiba, ele escreveu vários gêneros. Ele escreveu poesia, escreveu ensaio, crítica literária, trabalhou como jornalista, trabalhou como dramaturgo, escreveu peças de teatro. Não sei se suas peças chegaram a ser montadas. Foi só na terceira idade, quando ele já estava na maturidade da vida, que ele consolidou o seu estilo, pelo qual ele ficaria conhecido, e descobriu que a prosa, a ficção era o seu estilo favorito e encontrou a sua maneira de contar histórias. Memorial do Convento foi publicado em 1982 e então Saramago já tinha mais ou menos uns 60 anos. E ele ainda era um tanto desconhecido, principalmente fora de Portugal, ele não era conhecido de maneira nenhuma. Em 1982, com esse seu segundo romance, já nessa fase mais madura, ele teve grande sucesso de público e de crítica, e foi aí que o seu trabalho passou a ser traduzido em outros idiomas, começando a lenta jornada que em 1998 ia fazer dele o primeiro e único Nobel da língua portuguesa. Uma das conquistas, inclusive, do Memorial do Convento na vida do Saramago foi o amor da sua esposa Pilar, a viúva dele, né? Tá viva até hoje, e ela sempre conta que ela se apaixonou imediatamente por ele quando ela leu esse livro, bem antes de conhecê-lo pessoalmente. Enfim, do que se trata Memorial do Convento? É um romance histórico que se passa em Portugal no começo do século XVIII. A gente está falando do ano de 1710 em diante, mais ou menos, reinado do rei Dom João V. E por haver muitos reis na história de Portugal, né, muitos Dons Joões, Dons Pedros, Dons Miguéis, Donas Marias, Dons Afonsos, a gente se confunde tudo com isso e não tem muita compreensão do que foi
o começo do século XVIII e o reinado do Dom João V. E, no entanto, esse é um rei que tem profunda ligação com o Brasil e cuja história teria sido completamente diferente se não tivesse sido no reinado dele a época em que mais ouro recebeu Portugal vindo das recém-descobertas minas de ouro em Minas Gerais, em Mato Grosso e em Goiás. Estima-se que durante esse ciclo, esse período de mais ou menos 60, 70 anos de apogeu da exploração de ouro e diamantes aqui no Brasil, tenha chegado em Portugal, mais ou menos, calcula-se, mais ou menos, prepare-se para esse número, 1.000 toneladas de ouro. 1.000 toneladas são 1 milhão de quilos de ouro, 1 bilhão de gramas de ouro. A gente que paga em 12 vezes aqueles brinquinhos de ouro que tem meia dúzia de gramas, a gente pode ter uma ligeira noção do que representa 1.000 toneladas de ouro. E foi justamente esse rei Dom João V, esse sortudo, o que usufruiu dessa quantidade de riquezas nunca dantes usufruídas por nenhum monarca português. Foi, portanto, um período de apogeu econômico. Portugal conseguiu se reorganizar depois de um século XVII, o século anterior, muito complicado. Portugal tinha passado por 60 anos de dominação da coroa espanhola. Eles tiveram que lutar pela sua independência numa guerra que durou 28 anos, da qual se seguiu um reinado também claudicante, né, daquele que foi o pai do Dom João V. Foi na época em que se descobriu o ouro no Brasil é que as coisas finalmente ficaram um pouquinho mais sossegadas e a coroa portuguesa pôde usufruir de uma segurança financeira que eles nunca tinham visto antes. E só abrindo um parênteses, a gente está falando do mesmo período, olha só que coincidência, o mesmo período em que se passa Memorial do Convento, a principal história de José Saramago, lá em Portugal, é o período em que se passa o romance que eu estou lendo agora, A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz, aqui no Brasil. E essa é uma história sobre uma família de bandeirantes paulistas que foi o grupo de desbravadores, né? Desbravadores, traficantes de escravos, gente de má índole, né? Mas enfim, foram eles que tinham acabado de descobrir essas minas de ouro lá na região das Minas Gerais. E então é mais ou menos nessa época, aqui no Brasil, que se passa a história de Memorial do Convento. E eu não poderia estar mais encantada com esse tipo de conexão entre os livros que eu leio. Eu adoro romances históricos, eu adoro a história do Brasil e eu estou encantada. Ainda tô no meio da leitura da Muralha, tá? Então não vou fazer mais nenhum comentário, fecha esse parênteses. Vamos voltar para o Memorial do Convento. Do que a gente estava falando? Assim, do fluxo de riquezas inimagináveis que eram trazidos todos os meses de navios e navios carregados de ouro que vinham aqui do Brasil. O que um monarca pode fazer com tanto dinheiro? Ele tem um mundo pela sua frente, né? Mas ele preferiu pegar todo esse ouro que chegou aqui do Brasil e investir na construção de prédios e monumentos de natureza extravagante. O mais famoso deles tendo sido o Convento de Mafra.
próximo de Lisboa, mais ou menos uns 25 quilômetros, que hoje pode ser feito rapidamente de carro, de trem. Naquela época era algumas horas, talvez alguns dias de caminhada, mas era muito próximo de Lisboa. E foi lá que Dom João V quis construir a sua obra mais ousada, o equivalente ao Palácio de Versalhes, que ainda não existia lá na França, né? Ele antecipou essa megalomania em Mafra. O convento de Mafra, veja bem que ele não ia servir somente como uma casa para freiras e padres, né? O projeto megalomaníaco de Dom João incluía a construção de um espaço que ia servir como um palácio nacional, ia haver um espaço para hospital, biblioteca, naturalmente uma grande igreja, uma grande basílica ia se construir no lugar, e espaços que iam servir como escritórios administrativos das secretarias do Império Português. Era para ser um grande palácio de Versalhes, uma grande sede do Império Português. Diz a lenda que o Dom João V resolveu construir o convento de Mafra por causa de uma promessa que ele tinha feito para frades franciscanos, de que ele construiria um grande convento caso a sua esposa, Dona Mariana, engravidasse. E isso é lenda, isso não foi confirmado, mas é a história que se conta até hoje, que aquele palácio enorme foi construído simplesmente em agradecimento a Deus por ter feito Dona Mariana engravidar. Agora, vocês podem imaginar que um prédio como esse, dessas dimensões, dificilmente pode ser construído no período de vida de um único ser humano. As catedrais, por exemplo, medievais, demoravam séculos para ficar prontas. Mas Dom João V estava tão determinado a conseguir inaugurar aquela obra, pelo menos durante o seu espaço de vida, que ele não poupou esforços nem recursos humanos. Estima-se que a construção do convento de Mafra tenha empenhado mais ou menos cerca de 100 mil trabalhadores, entre pedreiros, pintores, carpinteiros. E o fato é que tudo parece ter sido feito na ilusão de que aquelas riquezas que vinham do Brasil, aquele ouro, aquelas pedras preciosas, eram infinitas, não iriam acabar jamais. O que todos nós sabemos não foi o que aconteceu, porque o ciclo do ouro ele foi rápido. Quando a gente vai ver, a partir de 1760 mais ou menos, a produção do ouro começou a declinar até se esgotar completamente. A ambição, a ganância daqueles garimpeiros, daqueles fazendeiros com seus milhares de escravos que morriam nas piores condições possíveis, arrancando ouro da terra, eram tão grandes que muito rapidamente essas reservas de ouro terminaram e o governo de Portugal voltou a passar por dificuldades financeiras. Então, os historiadores costumam enxergar a grande obra do grande convento Palácio de Mafra como um símbolo do desperdício de riquezas que caracterizou a coroa portuguesa durante esse período de grande bonança por causa do ouro que veio no Brasil. O Saramago, por exemplo, quem conhece a obra dele tá careca de saber, gostava de colocar nos seus textos, nas suas obras, muita crítica social, muita crítica histórica, então é evidente que ele vai aproveitar essa oportunidade para falar da construção desse que foi um grande e megalomaníaco projeto que consumiu riquezas e que não levou a lugar nenhum, somente a construção daquele prédio enorme. Ele também não vai poupar críticas ao desperdício de vidas que essa obra também representou, porque desses 100 mil trabalhadores, a grande maioria vivia e trabalhava em condições terríveis, sofria tenebrosos acidentes de trabalho, esmagavam perna, perdiam a vida, era muito comum. Então ele vai aproveitar essa oportunidade para dar nome, para dar biografias, para dar profundidade para esses trabalhadores que serão personagens aqui no livro e que normalmente não aparecem nos livros de história. Representando todos esses trabalhadores do convento de Mafra, a gente tem o nosso protagonista Baltazar. Ele foi soldado, então ele ainda prestou serviço a Portugal indo para a guerra e sobrevivendo à guerra somente com uma perda, né, de uma mão, ele passou a usar um gancho na mão. Ele depois foi trabalhar na construção do convento de Mafra juntamente com a sua família, o seu pai, seu cunhado, toda a família foi empregada. Só que essa não é a única construção de que o Saramago fala aqui nessa história. Paralelamente à construção do convento, a gente tem uma outra construção,
a gente tem a construção de um invento, uma máquina idealizada por um homem que hoje a gente aprendeu a valorizar. Um homem sonhador, visionário, inventivo. Eu tô falando do Padre Bartolomeu de Gusmão, personagem histórico também, e que, veja só como o Brasil é importante nessa história do Saramago, é nascido e criado aqui no Brasil. Ele nasceu em Santos, educou-se em São Vicente e também em Salvador, se ordenou padre, não porque tivesse lá grande vocação religiosa, mas é porque naquela época era a melhor forma de você receber boa educação. Mas o que o Bartolomeu de Gusmão tinha realmente era espírito de inventor, e cientista. Ele é o antepassado histórico de Santos Dumont. Antes de completar 20 anos de idade, ele já tinha inventado máquinas hidráulicas, já tinha solucionado alguns problemas com suas invenções ali no seminário onde ele estudava. Ele já tinha inclusive tido patentes reconhecidas pelo próprio Dom João lá em Portugal. Ele era tão brilhante, ele chamou tanta atenção pela sua prodigiosa memória, pela sua capacidade de raciocínio, que ele conseguiu bolsa para estudar na Universidade de Coimbra. Ele impressionou o rei de Portugal pessoalmente. Antes dos 24 anos, ele conseguiu autorização do próprio rei e patrocínio do rei para a construção de uma ambiciosa máquina de voar. Veja só, 1709, um aeróstato, uma máquina de voar mais leve que o ar, ou como a gente chama hoje em dia, um balão. Não pensem que ele foi que nem o padre dos balões lá que se encheu de balão de gazélio e saiu voando, não. Mas ele construiu, de fato, cientista que era, pequenos modelos de balão e demonstrou diversas vezes. Ele teve 4 protótipos que ele demonstrou na frente do rei, no salão do palácio, e de fato o balãozinho voou. Não havia, ninguém imaginava que pudesse ser possível construir um balão grande o suficiente para uma pessoa entrar dentro e controlar aquilo, né? Então eles acharam aquele um invento bacana, porém meio inútil. E as pesquisas do Padre Bartolomeu não foram adiante, ele foi estudar outras coisas. Essas são as informações históricas. Existiu de fato um padre chamado Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que vai ser personagem também aqui no Memorial do Convento, e ele de fato era um padre cientista, um padre inventor, nascido no Brasil. Só que o José Saramago vai se aproveitar de uma lenda que foi criada em torno da figura desse padre, que era a construção de uma máquina de voar, movida a magnetismo e um pouco de bruxaria, que ganharia o nome de passarola. Dizem que essa foi uma lenda que o próprio padre ajudou a espalhar, uma trollagem que ele fez na época. Ele criou esse desenho de uma máquina em forma de passarinho e disse que ia fazê-la voar usando magnetismo, que naquela época era considerada assim quase irmã da bruxaria. E a lenda se espalhou, inclusive foi contada pela Europa inteira que tinha um padre que tinha criado essa máquina de voar. Isso é lenda, isso não é verdade. Essa máquina chamada passarola nunca existiu, ela foi uma brincadeira, uma trollagem do padre, que não por acaso depois, né, ia ter problemas com a Inquisição, porque ele era inteligente demais e fazia piadas demais. Mas, com base nessa lenda, o José Saramago vai trazer o padre como um dos personagens do livro e a construção da passarola vai acontecer. Então a gente vai ter essas duas construções simultâneas e completamente diferentes. Primeiro, a construção de um convento que representa os caprichos de um rei megalomaníaco e não muito brilhante. O Dom João V não era um homem especial, ele foi só um cara que teve sorte de ser o rei de Portugal na época em que em Portugal recebeu mais dinheiro, assim, caindo do céu. E nós temos também a construção de uma máquina de voar, uma invenção que representa a criatividade humana, a liberdade, a elevação do espírito, o triunfo da ciência contra o obscurantismo. São essas duas construções que paralelamente vão conduzir as histórias de Memorial do Convento. O padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão é um dos personagens. Ele vai ficar amigo do protagonista, o Baltazar Sete Sóis, e da sua companheira, a Blimunda Sete Luas. Blimunda, depois eu também fui descobrir
Segundo a pesquisa do professor José Horácio da Costa, da Universidade de São Paulo, foi uma personagem que o José Saramago criou aqui para a história, inspirada numa vidente que é descrita por historiadores e viajantes do século XVIII. Uma mulher que tinha a capacidade de enxergar através das pessoas e através dos objetos. E o casal Blimunda e Baltazar vão ser um dos mais encantadores, mais inesquecíveis da história da literatura em língua portuguesa. O Memorial do Convento é uma história ao mesmo tempo de amor, é uma história sobre liberdade, liberdade de pensamento, liberdade intelectual. É uma história crítica, é uma história que critica a tirania, a arbitrariedade. Ele faz uma arqueologia do poder da coroa portuguesa durante o seu período mais absolutista. E nos leva de volta ao século da literatura barroca, ao século da Inquisição, fortíssima em Portugal, castigando as pessoas assim pelas mais esdrúxulas acusações de judaísmo, de bruxaria ou subversão de qualquer maneira. Veremos muitos episódios da Inquisição aqui nesse livro. É um livraço. Que livro maravilhoso, um livro que eu tenho vontade de reler. Eu recomendo fortemente que vocês coloquem essa obra na vida de vocês. Tragam o Memorial do Convento para o repertório, para a vida de vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também para quem ficou curioso e quiser comprar. E se você tem outros comentários a fazer sobre essa obra, que tem inúmeras possibilidades de interpretação, usa aqui embaixo o campo dos comentários. Eu vou adorar ver quais foram as impressões de vocês também. Um beijo para todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais.